Bom dia. Vamos nos sentar. Você que está aqui no Rincão do Meu Senhor, você que nos acompanha por todo o Vale do Paraíba. É uma alegria poder estar com você nessa manhã, continuar esse dia de oração. E com alegria eu quero agradecer a toda a Diocese de Lorena essa oportunidade que foi dada à Canção Nova, né, de estar junto com os jovens nessa jornada diocesana. Quem não serve dentro de casa, não serve para servir em lugar nenhum. Então a Canção Nova não poderia servir às nações se não começasse do próprio quintal, se não começasse dentro da própria casa. Então eu quero agradecer a oportunidade, em nome da Canção Nova, de poder evangelizar aqui tão perto de nós. Quem não serve, quem não evangeliza perto, não serve para evangelizar longe. Porque para evangelizar longe, a gente vai comunicar aquilo que a gente vive dentro de casa. E a Diocese de Lorena é a nossa casa, a casa da Canção Nova. Então, obrigado por essa oportunidade. Queria convidar você a pegar a sua Bíblia, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Enquanto você pega a sua Bíblia, eu vou te colocar dentro do contexto desse texto que nós vamos trabalhar. Versículos antes do capítulo 5, vai descrever qual era a postura que a jovem comunidade, a primitiva comunidade, a primeira comunidade dos cristãos, como é que ela se organizava. Então nós estamos falando de uma igreja jovem. Nós estamos falando daqueles primeiros que formaram a igreja. Nós estamos falando da igreja que está nascendo ali, com o desafio de ser igreja, com o desafio de ter uma identidade de igreja. Capítulo 5, 2 versículos antes, diz assim: a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava suas as coisas que possuíam, mas tudo entre eles era posto em comum. Versículo 34, diz assim: entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e depositavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. Essa foi a forma como a igreja jovem, como a igreja que estava nascendo ali no início dos Atos dos Apóstolos, ela se organizou. Todo mundo que tinha alguma coisa se dispunha, colocava à disposição aquela terra, aquela casa, vendia, e quando fala depositava aos pés dos apóstolos, entregava aquilo que conseguia para a administração dos apóstolos, para que tudo aquilo fosse distribuído para todo mundo, para que ninguém passasse necessidade. Foi assim que a igreja jovem foi adquirindo essa identidade. Aí agora nós vamos ver capítulo 5. Esse é o contexto. As pessoas que se convertiam, a jovem igreja foi se estruturando através dessa realidade de dividir, de entregar tudo que tinha. E aí o capítulo 5 vai nos mostrar a história de duas pessoas, de um casal, Ananias e Safira. Pega comigo a sua palavra, capítulo 5. Nós vamos ler juntos e vamos conversando sobre esse casal, que está dentro desse grande contexto, onde cada um, livremente, aqui não tinha obrigação, não tinha uma arma no pescoço da pessoa, dizendo: se você não me der tudo que tem, você não pode participar da igreja. Não é nada disso. As pessoas faziam uma experiência de conversão, e tudo que elas tinham, elas colocavam em comum. Elas queriam ser inteiramente da igreja, inteiramente do Senhor. E inteiramente significa nada reter, nenhum pedaço ficar fora da igreja, ser inteiramente de Deus. E aí o capítulo 5 vai nos ajudar a refletir como que eu e como que você tem participado dessa disposição jovem da igreja de ser inteiramente do Senhor. Ananias e Safira vai ajudar a mim e a você a colocar a mão na consciência. E colocando a mão na consciência, escolher livremente, mudar ou não de postura. Isso chama conversão.
Ou eu vou me converter, ou eu vou fazer quando a gente era pequenininho, lembra? Quando o pai e mãe falavam com a gente, que a gente, tô nem aí. Cuidado com as consequências do tô nem aí. Porque quem não está nem aí, acaba como Ananias e Safira. Mas eu não vou contar o final da história, vamos parte por parte. Capítulo 5. Ora, um homem chamado Ananias, junto com sua mulher Safira, vendeu sua propriedade. Eles faziam parte daquele grupo que estava começando a igreja. Como todo mundo estava vendendo as coisas para depositar nos pés dos apóstolos, eles também fizeram. Vendeu a sua propriedade. Versículo 2. Mas, com o conhecimento da sua mulher, ou seja, Ananias, de acordo com a sua esposa Safira, ficou com uma parte do dinheiro e depositou só uma parcela aos pés dos apóstolos. Já começa a ter alguma coisa diferente aqui. Versículos antes eu disse para vocês, todo mundo que tinha alguma coisa, vendia aquilo e depositava tudo aos pés dos apóstolos. Porque queriam participar inteiramente da igreja. Lá foi Ananias e Safira, no embalo da galera, todo mundo estava fazendo, eles também foram. Porém, de comum acordo, eles falaram, olha, nós vamos vender a propriedade, mas, e aqui começa a divisão, e aqui começa o problema, quando eu digo, eu sou da igreja, eu sou um jovem cristão, mas, tem muito jovem, tem muito padre cristão aí, tem muito padre e muito cristão, que é o cristão e o padre do mas, eu sou, mas, porém, contudo, todavia, e esse mas vai dividindo a gente. Olha aqui, ficou com uma parte do dinheiro e depositou só uma parcela aos pés dos apóstolos. Ele não entregou por inteiro, ele deu uma parte. De quem era o dinheiro? O dinheiro que ele vendeu aquela terra, vendeu aquela casa, sei lá o que ele tinha, ele vendeu e o dinheiro era de quem? Era dele. Ele depositava e fazia o que queria. E ali, de acordo com a esposa, ele ficou com metade e depositou só uma parcela. Olhem agora a postura de Pedro, a postura da igreja diante do comportamento de Ananias e Safira. Pedro, versículo 3. Então Pedro disse, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mintas ao Espírito Santo e retenha uma parte do preço da propriedade? Olha a fala de Pedro. Pedro está preocupado com o valor financeiro? Pedro está perguntando cadê o dinheiro? Pedro aqui é um mercenário que está calculando quantas moedinhas vão cair no cofre? Pedro está perguntando pela quantidade de dinheiro? Não. Pedro está falando do coração de Ananias. Pedro está perguntando não quanto que ele depositou no cofre, mas a qualidade daquilo que ele deixou que fosse depositado no coração. Porque um cristão só é dividido no bolso, só é dividido no testemunho depois que o seu coração já foi dividido. Ninguém é inteiro no bolso e no testemunho se o coração não for inteiro. E Pedro vai perguntar para Ananias, olha a pergunta de Pedro. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mintas ao Espírito Santo e retenha uma parte do preço da propriedade? Vou continuar lendo, olha aí. Ficando como estava, é Pedro dizendo para Ananias, ficando como estava, não permanecia tua, e vendendo-a, o dinheiro não ficaria teu? Como pode tal coisa passar por tua cabeça? Não é a homens que mentistes, mas a Deus. Pedro está dizendo para Ananias, olha aqui, a terra era sua. Se você continuasse com ela, não tinha nada de errado. Você queria vender? Ok.
o dinheiro não seria teu? Sim. Agora, se você escolheu livremente entregar esse dinheiro aos pés dos apóstolos, não foi para homens que você mentiu, mas foi para quem? Para Deus. Mentiu ao Espírito Santo. Isso é muito sério. Quando eu sou um cristão dividido, ou um cristão de aparência, e claro que todo mundo aqui, todo mundo bem jovenzinho, nem vai lembrar disso, mas o Padre Alessandro vai, e alguns outros aqui, lembra de que antigamente, isso já desclassifica pelo menos 50% do povo que está aqui, tinha a propaganda de um shampoo, que parecia shampoo, mas não era. O nome do shampoo era Denorex. Parece, mas não é. Era um shampoo de caspas, contra caspas. Aí a propaganda era assim, ele parece só um shampoo, mas ele não é. Ele é um remédio. É assim que muitas vezes eu e você participamos da igreja. Um cristão Denorex, parece cristão, mas não é. Porque ele é dividido. Ele tem aparência de cristão, ele usa um tal, ele usa uma klezmer, ele tem uma camiseta da Canção Nova, ele tem um tercinho pendurado no bolso assim. Ele parece, mas as aparências enganam. Cuidado com o coração dividido, porque coração dividido confia na aparência, mas Deus não para na aparência, Deus vê o coração. Nós que somos filhos da era da aparência, estamos evangelizando através de um meio de comunicação que mostra a imagem. Somos filhos do tempo, onde as pessoas mais importantes são as mais bonitas, têm as melhores aparências. Só que Deus não para na aparência. Deus ultrapassa a aparência e vê o coração. Por isso que Pedro não pergunta quanto que você depositou. Porque a minha mão pode estar depositando uma quantia muito grande, mas o meu coração está cheio de Satanás, ó, com uma quantia muito maior. Ananias e Safira estavam lá naquela igreja jovem, empolgada, corajosa, mas eles colocaram um pé dentro e outro fora. Eles foram e depositaram de comum acordo um pedaço. Presta atenção na pergunta que eu vou fazer. Algum de vocês aqui tem como projeto de vida, tem como sonho ser feliz pela metade? Assim, eu tenho um desejo de ser 50% feliz. Olha, assim, para mim 35%, uma parcela já estava bom. Ou mais ou menos assim, se eu tivesse pelo menos 15% de salvação. Ou então se eu pudesse ser salvo da canela para baixo, já estava bom. Uma vontade de ser feliz assim, do lado direito ou só do lado esquerdo, da cabeça para cima. Tem muita gente querendo ser feliz só da cintura para baixo, né? Todas as vezes que a gente quer felicidade e salvação, a gente quer por inteiro. Já viu quando a pessoa trabalha? Cadê os jovens aqui? Quem aqui que é jovem e trabalha? Tem trabalho, levanta a mão. Ótimo. Quando chega no final do mês, se seu patrão fala assim, só vou te dar uma parcela do seu salário. Mas tem jovem que vira um monstro. Mas eu trabalhei o mês inteiro. Quem trabalha o mês inteiro quer salário pela metade? Mas quem viveu a vida de cristão pela metade quer salvação por inteiro. Olha que hipocrisia. Eu vivi minha vida inteira pela metade. A vida inteira pela metade, o meu cristianismo. Mas na hora de ir para o céu, eu quero o céu inteiro. Eu quero uma felicidade inteira. Gente, foi isso que Ananias e Safira fizeram diante de Deus. Brincaram com Deus. Brincaram de estar naquela igreja jovem. Deram um passo para frente e 2 para trás. Olha como é que a palavra de Deus continua. Versículo 5. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu como? Morto. E olha agora esse versículo.
Olha o que a palavra diz. Grande temor apoderou-se de todos os que ficaram sabendo. Ananias caiu morto, porque viveu pela metade. Mas a palavra diz que grande temor tomou conta daquela igreja. Será por quê? Sabe por que grande temor tomou conta daquela igreja? Porque devia ter gente com rabo preso lá também. É que mais ou menos quando a gente vai pregando, e as pessoas vão se encolhendo, a carapuça vai servindo, aí a gente fala, né, põe a barba de molho. Porque a pessoa vai se identificando assim, Jesus amado, se aconteceu com ele, o que vai acontecer comigo? Imagina o padre estar aqui pregando e cai morto. Todo mundo vai pensar assim, ah, miserável, também estava vivendo pela metade. Gente, porque se aconteceu com ele, por que não pode acontecer também comigo? Só que o exemplo de Ananias precisa provocar em mim e em você o desejo de dar uma resposta nova. Eu quero continuar vivendo pela metade? Esse grande temor que precisa tomar o meu e o seu coração precisa de uma resposta concreta. Você vai continuar dando um passo para frente e 2 para trás? Fingindo com aparência de cristão, mas sem um testemunho de verdade? A juventude daquela igreja que estava nascendo não pode envelhecer. E eu não estou falando de envelhecer de cabelo branco, de ruga, de tempo, mas de disposição de coração. Porque Pedro em momento nenhum perguntou o valor que foi depositado. Pedro perguntou pelo... O que está enchendo o seu coração? O que está sendo depositado no seu coração? Quem está enchendo o seu coração? Porque daquilo que o seu coração for cheio, sua vida vai transbordar. E se Pedro disse, Ananias, porque Satanás encheu o seu coração? Satanás é pai da mentira e é divisor. Uma pessoa que tem o coração cheio de Satanás vai ser mentirosa e vai ser sempre dividida. Vai ser aquela pessoa que vai viver de pedacinho em pedacinho. Vai ser aquela pessoa que vai se corromper e ela vai, com cada pessoa, ela vai ficando com esse, ficando com aquele, um pedacinho para esse, um pedacinho para aquela. Um pedacinho da minha cabeça está pensando na igreja, outro pedacinho no namorado, outro pedacinho no dinheiro, outro pedacinho, e eu vou vivendo de pedacinho em pedacinho. E Satanás faz a festa, porque ele é o pai da divisão. Para o diabo não tem problema nenhum que você seja um pouquinho cristão, um pouquinho espírita, um pouquinho macumbeiro, um pouquinho isso. Não tem problema. Para o diabo você pode ser um self-service de religiões. Você pode ter um cardápio variado. Segunda você pode ser de um lugar, terça de outro, quarta de outro. Domingo está na canção nova, segunda-feira está lá no bar bebendo. Você pode fazer o que você quiser, para ele tudo vale. Mas para Deus eu preciso ser inteiro. Olha aqui agora, continuando a palavra. Olha agora, versículo 6. Vieram então os jovens para envolver o corpo e levaram à sepultura. Foram os jovens que tiraram dali Ananias morto. São os jovens que no dia de hoje precisam tirar tudo aquilo que for questão de morte e de divisão de dentro de si. Lá os jovens tiraram Ananias. Aqui o desafio é que eu e você que somos jovens, tiremos o espírito de Ananias de dentro do nosso coração. Tirar do outro e levar é fácil, tirar de mim mesmo. Essa juventude que tem coragem de dizer isso não serve para mim. Não porque alguém botou o dedo na minha cara e falou, faça isso, mas porque eu escolhi, eu não quero viver isso. É esse jovem que tem coragem de ter uma atitude. Um jovem que tem a coragem de viver o desafio de ser inteiro. Olha como é que a palavra continua. Versículo 7. Lembra que no começo eu disse que Ananias e Safira estavam de comum acordo? O diabo não dividiu só o coração deles, não, eles eram casados. Aí a palavra diz que depois que Ananias morreu, 3 horas depois chegou a esposa. O diabo já tinha separado eles dois.
Um chegou na frente e outro atrás. Aí agora chega Safira. Olha aqui, versículo 7. Umas 3 horas depois, entrou sua mulher, sem saber do acontecido. Pedro então lhe dirigiu a palavra. Foi por essa quantia mesmo que vendestes a propriedade? E ela confirmou dizendo, sim, foi. Mais uma mentirosa. Pedro perguntou porque estava interessado na quantidade de dinheiro? Não. Pedro perguntou porque queria saber se o coração dela também tinha sido contaminado, se tinha enchido por Satanás, sido cheio por as propostas de Satanás. Olha agora o que aconteceu com ela. Pedro replicou, por que combinastes pôr à prova o Espírito Santo? Quem mente a Deus tenta enganar o Espírito. Quem mente para Deus, quem sustenta uma vida pela metade, põe à prova o Espírito Santo, que conhece aquilo que está no meu e no seu coração. Eu posso enganar pai, mãe, padre. Eu posso fazer tudo isso, mas a Deus eu não engano. Eu não estou dizendo que é para você enganar seu pai e sua mãe. Eu estou dizendo que é possível que a gente faça isso. Porém, a Deus, ninguém engana. Aí olha como que termina a palavra. Olha, os pés dos que enterraram o teu marido estão aí na porta, para levar a ti também. No mesmo instante ela caiu diante dele e expirou. Ao entrarem quem? Os jovens a encontraram morta e levaram-na para sepultá-la junto ao marido. Versículo 11 e o último. Grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ficaram sabendo do acontecido. Quer dizer que a fofoca se espalhou pela igreja inteira. Todo mundo, você sabia o que aconteceu com Ananias? Mentiu para a igreja, caiu morto. 3 horas depois chegou Safira, mentiu também, caiu morta também. Por que morreu? Por causa do dinheiro? Porque não dava o dízimo? Porque não deu o dinheiro? Não. Porque Satanás encheu o coração deles. E quando Satanás enche o coração de alguém, seja ele jovem, homem, mulher, velho, casado, solteiro, a pessoa vive dividida. Só que hoje, nessa jornada diocesana, vocês estão sendo provocados a terem coragem de responder ao chamado de Deus por inteiro. Ananias e Safira foram covardes. E o que é a covardia de Ananias e Safira? Deram só uma parcela. Eu também sou covarde, e você, quando nós damos metade da nossa vida para Deus. Porque Deus não deu metade de vida para você, Deus te deu a vida inteira. Mas a covardia vem quando eu quero dar e reter. Olha que mentira. Eu dou e tomo. Eu dou e tomo. A minha juventude, eu entrego, mas puxo de volta. Eu dou minha castidade, mas puxo de volta. Eu dou minha castidade de segunda a sexta, sábado e domingo eu pego de volta. Eu me entrego todo a Deus domingo, mas de segunda a sexta eu vivo como pagão. Ah não, na terça-feira é o dia do grupo de oração, lá eu sou todo de Deus. Quando eu saio de lá eu sou todo do mundo. Tem gente que acha que isso é ser inteiro, né? Na igreja eu sou todo de Deus, no mundo eu sou todo do mundo, já é inteiro do diabo. E não é nem um pedacinho de Deus. Cuidado. Padre, mas é difícil. É mesmo. Sabe por que é difícil? Porque o mundo tem nos treinado para ser pedaço de gente. O mundo tem nos treinado para ser pedaços de homem. O mundo tem nos treinado para ser pedaço de mulher. O mundo tem nos treinado a ser homens da cintura para baixo. O mundo não tem nos treinado para ser homens que têm sexualidade, afetividade, que têm cabeça, que têm valor, que têm trabalho, que têm estudo. O mundo tem nos ensinado a mentir e representar um cristianismo, mas nos bastidores nós somos mais pagãos
do que os verdadeiros pagãos. Todos batizados, mas muitos não evangelizados. E a evangelização começa quando? Quando eu decoro toda a Bíblia, quando eu sei todos os sacramentos? Não. A evangelização começa quando eu escolho. Eu quero ser inteiro. Eu não falei perfeito, eu falei inteiro. A palavra de Deus hoje está nos provocando qual é a qualidade da resposta que você dá a Deus. A palavra em nenhum momento falou de valor e de quantia. A palavra falou o que você traz no seu coração. O que o mundo tem depositado no seu coração, porque você tem deixado. E como é que as coisas são depositadas no nosso coração? Pelo nosso ouvido, pelos nossos olhos. Tudo que entra pelo ouvido e pelo olho. Tudo aquilo que entra pelo meu ouvido e pelo meu jeito de olhar cai no coração. O que é que tem sido depositado nos meus ouvidos? O que é que tem entrado na minha alma através dos meus olhos? Ananias, por que encheu Satanás o seu coração? Porque Ananias deu os ouvidos e os olhos para a divisão. Se você quer ser feliz por inteiro, se você quer fazer parte dessa juventude, que pega aqueles que estão divididos e levam para fora, eu preciso começar por mim. Porque dentro de mim e de você também tem um pezinho de Ananias e Safira. Ah, não. Esse negócio dos 10 mandamentos, não, 5 tudo bem, mas tem outros 5 que eu não concordo. Ah, esse negócio da igreja, não, tudo bem, mas tem uns negócios que olha... E tem muita gente que acha que isso é jovem maduro, que sabe pensar, né? Não, eu vou, mas não vou engolir tudo que me mandam, não. É porque eu penso. Eu não sou assim que eu vou pegar tudo que a igreja diz. Eu vou escolher uma parte. Olha a desgraça acontecendo. Olha o diabo te empolgando e falando assim, não, vai lá, escolhe só o que você quer. Aí a gente vai vivendo uma vida pela metade. E aí a gente vai vivendo um cristianismo pela metade. Jovem, para ter coragem de responder a Jesus, é necessário ter um coração cheio do Espírito Santo de Deus. Pedro falou, Ananias, não foi a homens que mentistes, mas é o Espírito de Deus. Nós estamos vindo de Pentecostes agora. E quando Deus derrama o Espírito Santo, Ele não derrama uma parcela. Vou dar um tantinho para esse, mais um tantinho para o outro. Não. Quando Ele derrama, Ele derrama. Ele não vai a conta gotas. Quando Ele derrama o Espírito Santo, Ele derrama o Espírito Santo. Deus é inteiro. Por que eu vou ser pela metade? Todo mundo que é pela metade corre o risco de se colocar diante da tutela de Satanás. Quem busca ser inteiro está respondendo com coragem ao chamado de Deus, porque Deus não te chamou pela metade. Deus não te chamou só para sexta, sábado e domingo. Deus não te chamou para ir para a igreja, só para o grupo de oração. Ele também te chamou lá na sua escola, no seu namoro, no seu trabalho. Padre, mas isso é fanatismo. Ser de Deus o tempo todo, isso é fanatismo, e eu não sou fanático. Trabalhar o mês todo e querer o salário inteiro não é fanatismo, não é meu direito. Eu tenho direito, Por dinheiro ninguém é fanático. Correr da igreja para ir assistir a novela capítulo por capítulo, isso não é fanatismo, é cultura. Decorar a letra daquelas músicas com as danças, bunda para lá, bunda para cá, mão aqui, mão ali, isso não é fanatismo, isso é cultura. Gente, cuidado, porque vocês estão correndo o risco de serem pela metade, e sendo pela metade, não serem nunca inteiramente de Deus. O que passa no seu coração? Queria convidar você a dar um final diferente para esse evangelho.
Ananias e Safira caíram mortos. Eu e você, fora aqueles que eu estou vendo dormir, ainda estão vivos. Aqueles que ainda estão vivos, do que você quer se encher? Padre, mas eu já estou cheio de muita porcaria. Não tem problema. Se você abrir um pedacinho do seu coração para o Espírito Santo entrar, Espírito Santo e porcaria não combinam. Um dos dois vai ter que sair. Eu tenho certeza que quem vai cair fora é a porcaria, porque o Espírito Santo nunca desistiu de você. Mas muitas vezes você já desistiu do Espírito Santo. Ah, mas se aplaudiu, vai ter que ficar de pé. Fica de pé agora. Eu queria convidar você a fazer essa experiência. A se deixar encher pelo Espírito Santo de Deus, que eu e você já recebemos no batismo. Não é o momento de um sacramento novo, não. É o momento de colocar em prática aquilo que eu já recebi. De deixar que o Espírito vá transbordando no meu coração. Porque daquilo que cair no meu coração, daquilo que o meu coração estiver cheio, minha vida vai transbordar. E muitas vezes nós não somos inteiros com pai, com mãe, no namoro, no estudo. Quanto jovem que não consegue ser inteiro no estudo, começa uma coisa e não termina, começa um relacionamento e não termina. Ter a coragem de responder ao chamado de Jesus depende daquilo que você tem depositado no seu coração. Estou falando isso para os jovens, mas para pessoas casadas, para pessoas que faz tempo que foi jovem. Um homem de coração dividido, uma mulher de coração dividido, nunca vai ser um pai inteiro. Um homem dividido nunca vai conseguir ser um marido inteiro. Um padre com o coração dividido nunca vai ser um padre inteiro. Sempre vai reter um pedacinho para ele. Queria convidar você a fechar os seus olhos. E antes de nós cantarmos, eu queria que você deixasse que essa música, que a melodia desses instrumentos fosse entrando no seu coração. Fosse entrando nos seus ouvidos. Que muitas vezes foram emprestados para muita porcaria. Ouvidos que foram porta de entrada para muita música suja, para muito palavrão, para muita fofoca. Nós já estamos rezando quando essa música vai entrando e vai te limpando. Quando essa música vai caindo no seu coração e vai te provocando a estar cheio de Deus. Põe a mão no seu coração. Escuta esses instrumentos. Senhor, eu estou te pedindo. Aonde Satanás chegou e encontrou um coração de um homem e de uma mulher dividido, encontrou o coração de um jovem dividido, e ele fez a festa. Entra agora com teu Espírito Santo e vai ganhando espaço, vai dando coragem, vai enchendo esse homem, essa mulher, esse filho, essa filha. E diz comigo assim: nessa manhã, Senhor, eu quero e preciso fazer uma experiência inteiramente. Ser inteiramente possuído pelo teu Espírito Santo. Sopra sobre mim. Sobre a minha vida. Sobre os pedaços da minha vida. E faz-me uma pessoa inteira. Pensa agora aí no seu coração. Quais são os pedaços de vida? O que você viveu em pedaço? O que você viveu fingindo? O que você viveu retendo, escondendo? E eu te peço, Senhor, que com a ação do teu Espírito Santo, o Senhor nos mostre os pedaços escondidos, as situações escondidas, os medos,
Que o Senhor nos mostre aonde nós fomos nos perdendo, aonde nós não fomos sendo filhos inteiros, aonde não fomos homens inteiros, mulheres inteiras, cristãos inteiros. Derrama a tua graça sobre nós. E agora vamos pedir isso, que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós. Vamos cantar isso, pedindo que o Espírito encha o nosso coração. Cantemos isso juntos. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde morar em mim. Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde tocar em mim, tocar em mim. Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde falar em mim, falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Estende seus braços, solta sua voz. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Solta a sua voz, incendeia, incendeia, incendeia. Incendeia minha alma, Senhor. em oração. Eu queria falar agora com os jovens da nossa diocese. Ananias e Safira saíram e foram para a igreja com aquela disposição. Eu não sei qual foi a disposição que você trouxe no seu coração, mas eu queria falar com os jovens da nossa diocese, que vocês tivessem a coragem de vir até aqui, até a frente. Pode vir até aqui, ó. Cadê os jovens da nossa diocese? Pode vir até aqui assim, ó. Pode vir até aqui perto. Podem passar essa corrente aqui. Vem aqui. Isso. Mostra os jovens da nossa diocese. Muitos devem estar acompanhando em casa. Pode encher isso aqui, ó. Isso. Sem medo do padre. Vocês não vão cair mortos. Não tem nenhum Ananias e nenhuma Safira aqui. Tudo jovem cheio do Espírito Santo. Isso, pode vir. Tem espaço, ó. Se fosse um show de um cantor bem famoso, ia estar todo mundo aqui com a garganta grudada aqui, né? Pode vir. O padre não canta nada, o padre não é famoso. Mas o Espírito Santo que vocês vão experimentar agora é mais famoso do que muitos desses cantores. Pode vir. Vem cá, pode vir, isso. O derramamento do Espírito Santo é uma graça que ninguém pode segurar e reter. O derramamento do Espírito Santo é uma graça que eu só posso receber e deixar passar por mim. Eu pedi para você vir bem para pertinho, para você ver o que é o derramamento do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo não é algo que eu posso comprar com meu dinheiro. Não é algo que eu posso experimentar pela metade. O derramamento do Espírito Santo é algo que passa por mim, mas que vai em direção do outro. O derramamento do Espírito Santo é algo parecido com isso. É a água do Espírito. Segura para mim aqui, Peter. E aqui é você. Eu posso com a minha mão segurar a água? Se for derramado um pouquinho,
Eu não posso segurar? Você está com dúvida? Espera aí que eu vou te mostrar, ó. Só que isso não é derramamento do Espírito Santo. Porque Deus não derrama pouquinho. Se Deus derramar pouquinho, eu posso segurar, ó. Um pouquinho eu posso segurar. Se Deus derramasse uma parcela, se Deus desse um pedaço, eu poderia segurar? Eu poderia, olha aí, ó. Só que o que Deus faz é o derramamento do Espírito Santo. O que Deus faz é isso, olha. Tem como eu segurar? Dá para eu segurar a água? Chega aqui. Dá para eu segurar a água? Dá para eu segurar a água? Dá para eu segurar a água? Olha, olha, o que é o derramamento do Espírito Santo? Tá vendo? E quando acabar o conteúdo do copo, olha. Acabou tudo que tinha no copo, não acabou? Mas não acabou tudo que tem lá em cima, com a graça do Espírito Santo para ser derramada sobre mim e sobre você agora. Pode aplaudir. Ergue os seus braços agora. Ergue os seus braços agora. E mais do que derramar um pouquinho de água, Deus quer derramar o Espírito Santo de Deus. Deus quer fazer de mim e de você alguém que tem o coração cheio do Espírito. Um coração inteiro. Erga os braços bem alto. Feche os seus olhos agora. E eu te peço, Senhor, mais do que derramar água, derrama o teu Espírito Santo agora. Derrama o teu Espírito Santo sobre esses jovens que formam a tua igreja viva, esses jovens que formam a igreja de Deus, a igreja universal aqui na diocese de Lorena, esses homens e essas mulheres com tantas lutas, com tantas dificuldades, com tantos desafios. Esses jovens que muitas vezes são bombardeados pela informação errada na afetividade, na sexualidade. Esses homens e essas mulheres que são provocados a mentirem. Esses homens e essas mulheres que são provocados a muitas vezes viverem fora da igreja. Nós estamos te pedindo, derrama o teu Espírito Santo agora. Derrama sobre cada um, sobre o coração de cada um. Erga os seus braços agora e vá pedindo isso. Derrama o teu Espírito Santo. Derrama sobre mim, Senhor. Não só um pouco, não só um pedaço, mas o derramamento da tua graça. Vai pedindo isso. Isso, derrama o teu Espírito Santo, Senhor. Envia sobre mim o teu Espírito Santo. Me lava por inteiro. Me enche por inteiro. Vá pedindo isso. Vem com teu Espírito Santo, Senhor. Derrama essa graça. Vai soltando a sua voz. Isso. Ergue os braços agora e deixa Deus derramar sobre você essa graça. Se abra agora. Não retenha nada agora. Não guarde nada para você. Ofereça o seu coração por inteiro. Ofereça a sua cabeça, o seu coração, a sua história. Esteja inteiro agora, com a sua história, com a sua família. Queira agora fazer uma experiência nova da graça de Deus. Vai ouvindo essa oração e vai crescendo na sua oração. Pega na mão do jovem que está do seu lado agora. Isso.
Segura na mão dele. Nós temos acompanhado pelas televisões, pelos noticiários, jovens que têm se juntado para destruir. Verdadeiras gangues, mascarados, fantasiados. Jovens que têm se juntado para quebrar, para botar fogo nas coisas, para, em nome de um protesto, destruir. Vocês também são dessa juventude, que estão juntos, mas não para destruir, mas para construir uma geração nova, inteira, de quem vai ter coragem de manifestar com a própria vida e mudar um país. Mas para mudar um país é necessário que eu tenha coragem de mudar primeiro o meu coração. É mentira e pretensão querer mudar o mundo e o país se antes eu não mudo essa terra que é o meu coração. O que você traz no seu coração? A força do batismo no Espírito Santo pode transformar numa terra melhor, mais fecunda. Segura na mão desse jovem agora, ergue a mão dele e mostra a força da juventude da Diocese de Lorena. Ergue o braço mais alto e vai rezando assim, pedindo o Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre toda a juventude, sobre os jovens da nossa diocese, sobre os jovens de cada paróquia, sobre os jovens que são liderança, sobre os jovens que participam de cada um dos grupos, sobre cada um daqueles que são o braço direito dos sacerdotes, aqueles jovens que estão inseridos nas faculdades, aqueles jovens que estão inseridos nas pastorais, aqueles jovens que estão aqui, mas que também não puderam vir, jovens, Senhor, que estão pelas esquinas, jovens que estão perdidos, mas que podem fazer uma experiência nova. Vem com o Teu Espírito Santo sobre nós, vem com a ação da Tua graça. Clamemos esse Espírito Santo. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde, Espírito Santo, vinde falar. Vinde, Espírito Santo, vim morar em mim. Vinde, Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Levanta seus braços, só da voz. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Só a sua voz, incendeia bem forte. Incendeia minha alma, incendeia, incendeia minha alma, Senhor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!